eleitoral. Deputado Félix Mendonça Júnior, bom dia, seja bem-vindo ao programa Acorda para a Vida da Rádio Excelsior, né? Bom dia Almir, bom dia Mariane, bom dia ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Bom, deputado, o governo Bolsonaro completando um ano, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, que o senhor conhece bem o Congresso brasileiro, do que foi esse primeiro ano, né, dessa gestão Bolsonaro. A gente pode dizer que a economia começa a dar sinais e que a geração de emprego vai acontecer, né, aos poucos, que 2020 pode ser um ano melhor. Qual a sua avaliação? A primeira avaliação da pesquisa, que começa um ano com 36% dizendo avaliando negativamente e 30% avaliando positivamente. Ou seja, se a eleição fosse hoje, talvez o resultado fosse diferente. Mas foi um governo reflexo de uma vontade da mudança. Eu vi aqui Mariane falando da corrupção, do que estava acontecendo no Brasil inteiro. Então essa mudança às vezes muda para os extremos. Você está no extremo esquerda e vai para o extremo direita, e essa mudança assim. A democracia é isso, a gente está na democracia muito nova ainda, que pode ser com um tempo maior, a população vem equilibrar e escolher os governantes com mais cautela. E às vezes a paixão tira um pouco da razão da gente, né? E sempre polariza. Política normalmente entra 3, 4, mas polariza entre 2. Isso é comum. Mesmo havendo segundo turno, normalmente já no primeiro turno já demonstra a polarização. Aconteceu nesse governo aquela vontade de mudar, mudou realmente, precisava mudar também, eu concordo com isso, que precisava, não podia o país ter uma corrupção e todo mundo ser passivo com essa corrupção, passivo com estamos contentes, achamos que é isso que deve acontecer. Não, mudou e agora o governo realmente não é um governo excelente. Meu candidato foi Ciro Gomes, era um candidato que eu considero mais preparado, que teria maior condição de governar. É pavio curto, o outro aí também, mas eu acho que o Ciro tinha mais capacidade de gerir a nação com o Brasil. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é o comando da nação, o comando da educação, da segurança, tem que ter preparo, né? De tudo isso aí que está acontecendo no Brasil, tem um comandante. O comandante é o presidente. E nós temos o presidente que temos. Eu acho que por uma forma foi boa, mas ele não é o comandante mais capaz que nós queríamos ter. Ciro continua com esse sonho de ser presidente e o PDT vai apoiá-lo aí na próxima eleição, em 2022? Sim, ele está no PDT, é o partido dele. O PDT com certeza vai caminhar com ele. E a persistência é uma das vantagens. Você tem que persistir com as suas ideias. E as ideias de Ciro são bem claras, ou seja, que o sistema financeiro hoje comanda o Brasil. Hoje se falou muito em corrupção, mas para você ter uma ideia, Almir, a taxa Selic, 1% da taxa Selic, que fica baixando, baixou. Mas não chegou aos níveis que a gente quer ainda. 4,5%, né, é a previsão. Está 5% hoje, né? Vai cair mais 0,5% até o final do ano. Mas você sabe que o que representa 1%? 1% representa de custo para o Brasil de 45 bilhões de reais ao ano. 2% são 900 bilhões em 10 anos. É mais do que toda a reforma da Previdência que foi feita. Então, às vezes o Brasil, a gente está olhando uma coisa e deixando correr coisas maiores, né? Por outro lado, coisas muito maiores. A dívida pública do Brasil são 5 trilhões de reais. Então nós temos que ver isso aí, tem que ter alguém com coragem para mexer nesse vespeiro que é o sistema financeiro brasileiro que comanda o Brasil. E os bancos que Mariana sempre traz dados aqui, dos bancos, os bancos que sempre lucram muito, e em todos os governos foram assim, foi assim no governo do PT, continua assim no governo Bolsonaro e foi nos anteriores também. Daria para os bancos repartir um pouquinho disso com a nação brasileira? Teria algum imposto aí para taxar esses grandes lucros aí dessas empresas e as grandes fortunas no Brasil? Abrir o mercado, tirar o oligopólio dos bancos. Hoje tem 5 bancos no Brasil, sendo que desses 5 bancos, 2 são estatais, Banco do Brasil e a Caixa e 3 Econômica, privados. E 3 porque tem mais de 80% do mercado. Então você não pode ter um país como o Brasil com 5 bancos. E 2 bancos públicos funcionando como se fossem privados, fazendo parte do cartel dos bancos, com juros altos, altíssimos, sendo que o governo... o governo quer privatizar eles, você acha que esse é o caminho? Já é privatizado.
Já capital é todo funciona, de fora, né? já funciona como privatizado fosse, então é melhor privatizar logo. E abrir o mercado. Abrir para que faça como nos Estados Unidos, em vez de 4 bancos, tenha 4.000. Então nós temos que abrir o sistema. Diminuir as taxas. Quem quiser montar um banco, que monte, que não se crie barreiras, que os bancos estrangeiros, se quiserem vir para o Brasil, que venham todos. Então a gente tem que realmente abrir o mercado. A dívida pública brasileira, comparada com a dívida pública do Japão e dos Estados Unidos, vamos lá, Japão e Alemanha. A nossa dívida pública, o Brasil paga hoje uma média de 8,8% ao ano. No Japão, essa taxa é negativa. Ele começa com a dívida pública de um ano, se não pagar nada já é um pouco menor. Na Alemanha também. E em toda a Europa, para não pensar que é uma coisa que, isso é Japão, isso é Alemanha. Nas grandes economias. Em né? toda a Europa, essa taxa é zero, ou um pouquinho, 0,5 ou menos 0,5, mas é zero. No Brasil você paga 8,8, é que interessa isso, só os bancos. Então todo mundo funciona, tudo que o Brasil arrecada, 50%, vai para os bancos, vai para a dívida pública. Então eu considero que todos nós somos funcionários dos bancos, porque todos os impostos que nós pagamos... A nação trabalha para os bancos ganhar. Exatamente, né? A nação trabalha para os agiotas oficiais. O senhor fez um raio-x do poder dos bancos no Brasil. Aí eu fico imaginando, deputado, o seguinte: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, Itaú e etc. São esses aí. Acabou. O restante não existe mais. Mas devem a Previdência e não pagam. Fizeram um refis. Eu nunca vi falar refis para quem pode pagar. Refis de banco. Refis é para empresa que tem produção, Então, que empregue gente. Refis com lucro absurdo. Os bancos têm na sua... o Brasil está em crise, lucro dos bancos. O Brasil sai da crise, lucro dos bancos. Os bancos no Brasil, o Santander, o maior lucro é no Brasil. E por que eles não pagam a Previdência? Porque o governo é conivente. O governo, o Ministério da Justiça, da Economia, o Banco Central, todos são coniventes. Só no Brasil que o ministro da Economia tem que vir do banco. Tem que ser oriundo do banco. Da área bancária, né? Normalmente ele vem, são ex-funcionários de bancos, que vai ser ministro. Os últimos, vários últimos. Não vou citar os últimos nomes, 30 anos, todo mundo vem da área o bancária. Ministério da Economia tem que ser de uma pessoa da produção, que gere empregos, que gere riqueza para o Brasil, produção agrícola, produção industrial, produção mineral, o que seja, mas não de banco. O que me chama a atenção, deputado, no último levantamento que nós fizemos aqui, o Banco do Brasil, por exemplo, teve no último balancete um lucro de 4 bilhões de reais, lucro líquido. E deve a Previdência. Eu não consigo entender. Se o banco lucrou, por que não tira a pá da Previdência? Você deve 80 milhões? Então, 80 milhões aqui é nosso. O resto é seu, é lucro líquido. Teve lucro, não teve prejuízo. Ainda tem lá atrás o PROE, né, que é aquele programa de recuperação dos bancos. Olha, se você faz o refis para as empresas que produzem, tudo bem. Isso. Eu acho válido. Porque as empresas que estão no refis não são sonegadoras. São empresas que colocaram o que deve no seu balanço e disseram ao governo: olha, eu quero pagar, não tenho condição. Isso. E aí vai lá o governo, a Câmara Federal, e ajusta para que essas empresas possam voltar ao mercado, possam voltar a produzir e a empregar de novo. Mas os bancos estão com seus lucros cada vez maior, e se não pagam, eles não pagam porque não querem. E o governo não cobra porque não quer. Mas existem fórmulas para se cobrar, até através da justiça? Se quiser, existe. Mas o que eu falo é o seguinte: o governo é dominado pelos bancos. Mas o Congresso não tem força para isso, deputado? Não, a gente não tem força para isso não. Pode pedir uma fiscalização, pode pedir... Você me deu uma boa ideia, eu vou pedir lá uma fiscalização, ver quanto é que os bancos devem... Mas se a maioria topa, né? É difícil. Eu vou ver quanto é que os bancos devem, vou fazer um requerimento lá, vou mandar uma cópia até para vocês aqui da Rádio Excelsior. E essa semana já mando a cópia e quando tiver o resultado mando também. Tomara que seja positivo. Deixa eu correr aqui, porque o tempo está curto, deputado. Eu não posso deixar de perguntar sobre o cenário, né? Deixa municipal. eu dar um radinho aqui, senão... Então fale o radinho. O radinho ganhou foi a dona Maria Julieta Santos Barreto de São Caetano, final telefone 7097. Dona Maria Julieta Santos Barreto ganhou o rádio, ela mora lá no bairro de São Caetano. Pronto, parabéns, dona Maria. Ganhou um radinho pelo BE Celso. Ô, deputado,
um presidente do partido aqui no estado da Bahia, do PDT, claro que todos os partidos vão se movimentar querendo fazer, né, prefeitos. E o PDT, claro que vai seguir nessa lógica aí para ampliar, né, o seu trabalho no estado da Bahia. Com relação a Salvador, que é uma cidade importante, e outras cidades também. Salvador, Léo Prates vai realmente para o PDT, tá certo? Vai assinar a sua filiação e pode ser o candidato a prefeito aqui em Salvador? Se não houver nenhuma mudança, sim, ele vem para o PDT e vai assinar a ficha de filiação e vai ser candidato a prefeito. E continua como secretário de saúde do município ou vai romper com o prefeito Assemineto? Não dá na data certa, todos os secretários, ou municipais ou estaduais, abriu o limite. Vão ter que se desligar. Se o prefeito Assemineto continua apoiando ele, ou se outros vão dar o apoio a ele, é outra coisa. Mas nós queremos que ele seja candidato pelo PDT. Uhum. E essa relação, né? Léo Prates, que é ligado ao prefeito Assemineto, o senhor é da base do governo aqui no estado, essa relação não fica arranhada? Isso nós temos em diversos partidos. Ou seja, tem partidos aí que apoiam o governo Bolsonaro a nível nacional e aqui apoia o governo Rui Costa. Uhum. Então eu pergunto, isso arranha a relação? Não. Nós estamos até o contrário. É o partido que está recebendo apoio. Não é o partido. Nós não temos buscar. O PDT não está indo para a base de Neto. Uhum. O PDT hoje é da base de Rui Costa. Nós fizemos campanha e ajudamos também a eleger o governo Rui Costa. Temos participação no governo e hoje o PDT é da base do governo Rui Costa. Não tive nenhuma conversa com o prefeito de Salvador desde o ano passado, aliás, que eu não converso com ele. Mas não tive nenhuma conversa com ele em termos de apoio nesta eleição, nas próximas eleições. O senhor não conversa porque não tem o que falar, é isso? Não, porque eu estou conversando com o Léo Prates, que quer vir para o PDT e quer ser candidato. Ele disse que foi retalhado. O senhor concorda com isso? Olha, em toda conversa há um fundo de verdade. Ele nunca expôs isso, mas você vê que o Léo Prates é um candidato atuante que está apontando nas pesquisas aí e nunca foi presidente, nunca teve uma participação maior partidária. E isso aí, presidente do partido municipal e tal, isso é uma espécie de retaliação. E ele vem para ser presidente municipal? Não, ninguém entra no partido para ser assim, presidente municipal. Vamos deixar as coisas caminharem. Se ele vem para partido, a partir daí, ele é bastante atuante, né? O tempo de Léo Prates, parece que ele vive política, parece que ele vive com emoção. E é interessante, faz tempo que a gente não vê candidatos assim. Então Léo Prates acorda respirando política, acorda já passando mensagem e não sei nem se ele dorme, porque é de manhã à tarde da noite. Mandou uma mensagem para mim que completou hoje 150 dias da plena da gestão municipal. Já mandou a mensagem? Mandou. 150 dias hoje, completando. Tá vendo aí? É. Eu acho que é ele mesmo que manda, porque é no WhatsApp pessoal dele, né? E é um testamento, não é nem uma mensagem, viu? É um testamento, mês a mês. Olha, se o WhatsApp tivesse aquela programação de disparar na hora certa, eu ia dizer, não, esse cara não tá dormindo, tá mandando disparando. Tem que ser manualmente. Mas tem que ser ainda manual. Então, ele vive política, ele respira, ele é muito bem-vindo aqui no PDT, pelas ideias dele, pelo pensamento que agrega com a gente, com o Ciro, com os pensamentos trabalhistas e da educação, sobre a educação. E o deputado, né, Félix Mendonça Júnior, que é um deputado bastante atuante, tem um nome forte na política da Bahia, pode sair na próxima eleição candidato a governador, a Senado, ampliar essa força política? Bem, amigo, política faz parte um pouco do momento, da sorte, da exposição que tiver. E de repente, se o partido quiser que eu seja candidato, alguma das vagas, são 3 vagas, né? Vai ter uma vaga só de senador. Um para senador, um para governador, outra para vice. O que a gente não aceita mais é que seja, se 3 partidos lá decidam, pelo menos que o PDT não aceita, que se 3 partidos lá, que são os 3 partidos maiores da base do governo, o PT, o PSD e o PP, sentem lá e decidam, vão ser esses candidatos aqui, vocês vêm aqui apoiar. Não, isso não. Ou faz, então nós vamos lançar candidato mesmo, e todo partido tem que crescer. Todo partido tem que lançar candidatos na maioria das cidades, para governador, para senador, para vice-governador. Não importa se vai ganhar ou se vai perder. É para isso que existe segundo turno.
no governo estadual. Os procedimentos políticos até hoje, em voga, desculpe, o voga está voltando em voga, agrada o senhor ou não? O senhor mudaria? Eu mudaria. Eu mudaria completamente os procedimentos políticos. Primeiro que no executivo eu mudaria a forma de que é tratado o governo. Eu não faria no governo, por exemplo, a repartição do governo por partido. Ora, essa secretaria de A, essa secretaria de B, eu botaria tudo do governador. Do governador eleito eu escolho todo mundo, todos vão ser pessoas Ele escolhe competentes. a equipe dele. E vai atender os partidos na sua base que eu falo, na sua filosofia. É da educação, vamos embora ver quais são as suas ideias, quais são os princípios do seu partido. Nós vamos atender aqui com esse secretário de educação. E não ficar repartido o governo. Isso é que eu não concordo. Parto desse princípio. Mas, se o sistema é assim hoje, também a gente não fica de fora. Então, oferecemos, por exemplo, para a agricultura um bom nome, um nome capacitado, Lucas, né? Que é o Lucas Costa. Esse Costa não é não tem parentesco com o governador, bom frisar. Mas oferecemos uma pessoa que eu posso dizer aqui, amigo, que é um técnico que conhece. Nós indicamos ele e eu conheci ele depois. Porque eu indiquei pela capacidade e não por uma amizade ou qualquer outra coisa, ligação desse tipo. É meu afilhado. Bom, meu tempo realmente acabou, deputado, mas marcar outro dia para você voltar aqui. Vamos, né? Uma satisfação vai ser um prazer. Viu? Parabéns, vocês estão muito bem arrumados aqui. Nós podemos apresentar um pouquinho a emissora Rádio Excelsior aqui. Bom, a gente fica por aqui, né, Tesoura? A gente volta amanhã na sequência Fernando Cabuz, na FM 106,1, na AM agora o padre Marcelo Rossi, e a gente volta amanhã a partir das 6 da matina. Rádio Excelsior, levanta a boa